começando mais um programa Letras e Livros, dando continuidade a uma série de entrevistas com o militante de esquerda brasileira, Clodomir Santos de Moraes. Nas entrevistas anteriores, nós abordamos a infância, a juventude, a vida política e profissional de Clodomir. Nesse bloco, nós vamos abordar as publicações Nesse bloco, nós vamos abordar as publicações e livros de Clodomir. Um dos mais famosos é o Elemento sobre a Teoria da Organização no Campo, que foi editado pela segunda vez pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em 1986. Clodomir, como é que se deu o processo para que se criar a teoria da organização? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia pode ver mais claro a contradição entre a forma de produção artesanal e a forma de produção em série social, produção social, que é do operário. O operário é aquele que faz só uma parte do produto. Sim. Ele não faz o sapato, ele faz uma parte. O operário é aquele que só faz uma parte da roupa. Pega o bolso, faz as casas, faz os botões, etc. E o artesão não, ele começa e termina o produto. Gera uma contradição brutal. De modo que quando você quer formar gente hoje, você tem que passar por um curso que dá uma espécie de, como é que chamam? De reciclagem do artesão. Ele vai passar a trabalhar produção social. Ele não trabalha só. Que a produção social é exatamente isso que você está explicando, que é trabalhar por partes. Por partes. Por partes, exato. Só existia um entre os famosos apóstolos, que eram da produção social, que era Paulo de Tarso. Era soldado. Soldado da maior empresa. Soldado sabe o que significa, não? É um cidadão que tem um soldo. Sim. Soldado. Ele recebe salário. Mais tarde, esse salário aparece na França pago em sal, pelo nome de salário. Mas era soldado. Entendeu? Posteriormente em moeda, que é como até moeda, hoje. Moeda, exato. Entendeu? Então, esse cara, quando chegou a hora zero, ele estava lá em cima, na Santa Ceia, junto com os outros. E foi a hora em que Cristo disse, antes do galo cantar pela terceira vez, alguém aqui vai me trair. Imediatamente o Judas disse, acaso serei eu? Não. Que é você. E apontou para Pedro. Você é que vai trair. E onde entra a teoria da organização na Santa Ceia? Vai ser. Aí é onde entra. Vê só. Pedro disse que sim. De fato, quando cantou a terceira vez, foi quando chegou a polícia. Você estava com ele? Eu não. Ele nem me chama, mas é Joaquim. Esse é o pelego. Eu sou pelego. Não sou. Assim foi o negócio. Todo mundo fugiu. Todo mundo fugiu. O homem foi levado para Pilatos. Pilatos pega e diz, me diz uma coisa, no seu reino, esse que você tanto fala, você vai, no seu reino vai continuar pagando imposto a Roma ou não? Ele disse a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A massa que estava lá embaixo, pedindo que fosse crucificado um ladrão famoso que estava preso há muitos anos, começou a gritar para crucificar Jesus Cristo. Eles achavam que Jesus Cristo havia traído eles. Então foi assim, começaram a gritar e dissolveu. Aí pega o Pilatos e diz, eu não tenho nenhuma culpa para esse homem.
Eu lavo as mãos porque ele não tem nenhuma culpa. E passou para Caifás. Caifás que estava esperando, não? Era o burguês da época, né? Daí aqui vou resolver o problema dele. Pega aí uma coroa de espinho, bota na cabeça dele. Depois, uma cruz, bota para carregar. Chicotada para um lado e para o outro, até chegar no Calvário. E assim foi. Os apóstolos não estavam nisso. Não tinha nenhum apóstolo acompanhando qualquer coisa. Todos se esconderam, que não eram burros, né? Eles eram conspiradores contra o sistema. Por isso que se esconderam. Sim. Entendeu? Eles não eram burros. Quando chegou lá, então, veio o sacrifício, né? E há anedotas sobre isso, bastante anedotas. Sim. Mas e voltando para a teoria? Como é que se deu esse processo? Quem primeiro dá a ideia da teoria Sim. é o ladrão que está do lado direito de Cristo. Como? Cristo, quando recebe uma flechada aqui de cima do baço, ele olha para o céu e diz: Senhor, perdoai, que esses não sabem o que fazem. O ladrão que está do lado de cá sabe, é que são filhos da puta. São sacana, safado. Entendeu? Pronto. Paulo escondeu também, Paulo de Tarso. Depois saiu, localizou onde estavam eles todos. E fundou umas células que chamaria igreja, eclésia. Eclésia significa igreja. Organizou células em Corinto, em vários lugares do Oriente Médio. Várias células. E aí foi que salvou o cristianismo. Organizados. Se não se organiza, não funciona. Cada um por si, Deus por todos, não funciona. Só funcionou porque criaram a organização deles. E trazendo para... E Pedro, que havia desconhecido, terminou voltando e disse: não, eu estava metido com eles. E trazendo para esse período que o senhor foi preso, como é que o senhor desenvolveu a teoria da organização? Analisando, não fazendo reflexão, que é o ponto que eu dizia para Paulo. Eu não acredito em duas coisas da sua teoria. Uau. Você fala em conscientização. Não há conscientização. Não entra na ciência esse vocábulo. Por quê? Porque não existe conscientização. O catolicismo romano, desde 2000 anos atrás, está fazendo conscientização contra o pecado. E todos os dias, meia-noite, metade da população do mundo está em cima da outra metade. E hoje, com os motel por todo lado, não precisa esperar meia-noite, qualquer hora do dia está bem. De modo que conscientização não resolve. Qual é o outro termo? Você disse dois. O outro termo é reflexão. Reflexão é para quem quer ver o crepúsculo. Para ver o crepúsculo, aquelas cores bonitas das nuvens. Organização, então, é para quem quer agir. Organização é para quem quer agir. E não refletir. Não. Estou fazendo a contradição do termo, a significação Sim. do termo. Como é que chama? A reflexão. A reflexão é para quem está poeta na beira de um lago, olhando as nuvens. Na ciência não se faz reflexão, se faz análise. É tudo na base da análise, não da reflexão. Eu dizia isso para Paulo Freire quando estava preso comigo. E nesse aí não chegamos nunca a ser unitário. Porque vocês estão seguros numa coisa que não existe. Entendeu? Que não é ciência. Sim. Bem, e aí começamos a verificar o que falta no campesinato que estava preso. Falta de uma vida organizada. Cada um por si, Deus por todos.
Quando é cada um por si, Deus por todo. O patrão, o dono da terra, pega com piolho e bota na unha e mata um por um. Eles morrem um por um, porque não tem força. E o que os camponeses organizados eles podem fazer para mudar essa estrutura do latifundiário? É organizar-se. É o tamanho da organização. A quantidade se transforma em qualidade. Mas organizar como? Só simplesmente se juntando? Não, juntando, tendo... Marx define o camponês da seguinte forma. Um camponês é uma batata. Ou muitos camponeses é um saco de batata. Só é classe quando os indivíduos juntos lutam pelo mesmo fim coletivo. Aí coincide o espírito de classe, ou de corpo. Os burgueses têm classe porque são organizados. Os operários das fábricas têm classe porque são organizados. Esses não são organizados. E é esse o pensamento que o senhor traz para a teoria da organização, que só se pode caminhar com um objetivo coletivo? Sim, claro. Primeiro tem que te reunir. Para você reunir o cidadão, o povo, o homem, o ser humano, sabe o que é necessário? Só um elemento, sabe o que é? O que é? Insumo indivisível. É algo que seja indivisível. Se você entrega uma enxada para cada um, está perfeito. Você não vai levar para nenhum lugar essa reunião deles. Mas se você pega um trator e entrega para o grupo, todos vão cuidar do trator. Se não cuidam, então não tem insumo indivisível, cada um quer um pedaço. Pega a roda, pega não sei o que mais, pega a esteira, pega o... Enfim, aí não há organização. A organização é quando dá insumos indivisíveis. Você chega meia-noite, meio-dia, do domingo, numa igreja, está cheio de gente. O que há aí? Um insumo indivisível. Como é que se chama esse insumo? O sacerdote, ou o pastor protestante. Sim. Você não pode arrancar um pedaço dele e levar para casa, porque ele é indivisível. Se você fizer isso, o pessoal não vai à igreja. É o que acontece com a missa por televisão, ninguém vai. Senta numa rede e fica assistindo. E a igreja vazia. E como é que a gente pode... Quando você quer encher o Maracanã de gente, a lei da empresa de televisão estabelece que não pode transmitir o jogo do Maracanã para o Rio de Janeiro. Senão ninguém vai encher o Maracanã. Pode editar para o Amazonas, para o Minas Gerais, para o sul do Brasil, para o Nordeste, etc. Porque se você transforma o espetáculo, que é um insumo indivisível, você transforma em divisível, você não é um ninguém. Entendeu a coisa? Entendi. Mas assim, reunir e organizar, mas como fazer para manter esse grupo unido? Trabalhando unidos. Eles se defendem unidamente. Não precisa nem inspetores, nem professores. Quando se organiza, cria um processo que se chama... Marx tinha um nome especial para isso. O processo de trabalho, de cooperação. Todos cooperam. Surge uma lei chamada sinergia. Se você faz uma camisa por dia, se você tem 100 pessoas que trabalham, cada uma camisa por dia, no dia tem 100 camisas. Não, tem 1000. Porque tem uma força da união que se chama sinergia. Cada um faz uma parte. Pegar botão, fazer a casa, botar os bolsos, não sei o que mais, etc. E vai fazendo. Tem 1000 já pronto. Chamada sinergia. E o senhor ainda defende que a teoria da organização é a melhor alternativa para os trabalhadores, para os camponeses? Evidente. É por isso que estamos aqui. Aqui debaixo desse teto. É pela organização. Porque vocês são organizados de alguma forma.
E essa organização gira ao redor do insumo indivisível, que é o aparelho eletrônico, que não pode cada um ter em sua casa, senão que você pode botar esse aparelho eletrônico para milhares ou milhões de pessoas. Se você quer acabar com o espetáculo, você bota todo mundo para ficar em casa assistindo o espetáculo. Entendeu? Entendi. Tudo isso a Bíblia me informou. Fazendo análise, a gente chega à conclusão de que o que faltou na época de Paulo foi fábrica. E a única empresa chamava o Exército Romano, que era um exército que tinha 300.000 soldados. Por isso que tinha tanta força. E podia fazer um império no Oriente Médio e em todo o Mediterrâneo. Chegaram até a Inglaterra. Só não passaram de Londres porque os do norte da Inglaterra eram, nessa época, antropófagos. Eles tinham medo de ser comidos. Quando você lá em cima tem os antropófagos, vamos embora para Roma. Entendeu? Entendi. Então, a gente vai terminar mais esse bloco com nosso militante de esquerda, um importante militante de esquerda, Clodomir Moraes, e voltamos no próximo bloco com Pedro Batista. Olá, estamos aqui dando continuidade na conversa com o nosso grande companheiro e dirigente da luta do povo brasileiro, o nosso entrevistado, Clodomir Santos de Moraes, continuando a conversa com a nossa colega Roberta Quirino iniciou. Letras e Livros é apresentado semanalmente, mas o resultado desta conversa, desta entrevista com Clodomir Santos de Moraes, ele vai ser trabalhado após a sua apresentação aqui na TV e ainda vamos chegar a produzir um documentário para circular para todos os interessados, colocar na rede, porque nós estamos vivenciando uma aula de história e o Clodomir tem viva a resistência da luta do povo brasileiro. Começando essa nossa parte final dessa nossa conversa, Clodomir, a sua vida tem sido pautada na organização dos trabalhadores e das massas para que se apropiem da sua ideologia de classe na luta contra o capital e a burguesia. O momento que o Brasil atravessa, nós tivemos agora recentemente, em junho, grandes mobilizações completamente inorgânicas, difusas, dispersas, que iniciou com uma questão pontual, que foi a questão do transporte público. Manifestações de massa que, inclusive, chegaram ao ponto de proibir a presença dos partidos e de militantes identificados com esses partidos. Você acha que, nos últimos anos, a esquerda brasileira abandonou o processo de formação ideológica e de organização política do povo? Como que o teu trabalho de elaboração pode contribuir para resgatar isso? Então são duas perguntas. Uma, abandonamos esse trabalho, as organizações abandonaram a formação e política ideológica, e o que pode ser feito a partir da sua produção e da sua história para dar uma retomada nesse processo organizativo da luta revolucionária do povo brasileiro? Bem, O que pode ser feito? estudar. A massa não tem chance de estudo. Os próprios partidos negam o direito ao estudo. Sem massa não se faz nada. A massa é quem faz as mudanças, não são os partidos. Já dizia Lenin. Quem faz as mudanças são as massas.
Disse para Rosa Luxemburgo, que tinha umas ideias assim meio para. Achava que o que os famosos húngaros fizeram, tomando o poder, um ano depois dos russos terem tomado o poder, foi uma façanha espetacular. Não foi. E por que não há esse estudo? A história está aí para ser estudada. Produção, você, por exemplo, Dicionário da Reforma Agrária na América Latina, elementos sobre a teoria da organização, cenários da libertação sobre a sua convivência com Paulo Freire na prisão, poesia, o amor e a sociedade, documentos técnicos sobre a região do São Francisco, mais outras dezenas de livros que você publicou e que outros autores, desde os clássicos até hoje, disponibilizam para a formação. Por que não se estuda? Porque, primeiro, a educação é uma educação falsa. É falsa. Por quê? Porque a própria burguesia paga mal os professores. Não tem direito a comprar livros. Ou quando tem direito, não tem acesso a níveis mais altos. As universidades são arrancadas a pedaços. Entendeu? Nós passamos 200 anos no chamado Oeste do São Francisco, o Oeste do São Francisco, 200 anos lutando para ter curso universitário. Foram 200 anos. O primeiro curso universitário é de 1817. Agora, no 17, vai fazer 200 anos. Que aqui chegou a universidade. E vai chegar. Mas, se eu não estou enganado, Lênin disse que sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário. Exato. Há ainda alguma organização revolucionária no Brasil? Ah, claro. Quais? O que tem feito? Existem várias. Você vai encontrar grupos de intelectuais no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, que faz o estudo da Revolução. E os partidos institucionalizados? Não fazem. Estes partidos têm interesse em formar o povo? O que se institucionaliza morre. É o caso, por exemplo, lamentavelmente, que a Organização dos Trabalhadores Sem Terra se institucionalizou. E aí pronto, perdeu a agressividade. Quando aparece uma liga agora de trabalhadores, de camponeses pobres, essa sim tem muita força. Essas não provoca ninguém. Trata do direito, quando consegue o direito, ninguém vai me tirar esse direito. Se chegar, vai haver luta. Foi o que fizeram. Você vai lá em Porto Velho, ou melhor, em Rondônia, lá onde houve aquele massacre. Corumbiara. Corumbiara, eu fui lá para ver isso de perto. Falei com os primeiros camponeses. Como é que foi o massacre aqui? Aqui não houve massacre. Como é a coisa? Aqui não houve massacre. O que houve então? Aqui houve a batalha, a primeira que nós tivemos. Morreu nós, gente nossa, mas morreu deles também. Nós estávamos prontos. Aqui não houve massacre, aqui houve a primeira batalha. Ô Clodomir, e essas mobilizações, as chamadas Jornadas de Junho, como é que você vê o que aconteceu no Brasil em junho de 2013? O que aconteceu no Brasil em junho de 2013 é que pegaram o desgosto que a burguesia de certos estados tem com o governo de Dilma, que entrou para valer. E então esse governo de Dilma arranjou uma porção de adversários difíceis, que ela teve que buscar a forma de como criar uma base no seu governo, para não ser destituída. Tanto que é um termo que se usa muito por aí, é a governabilidade. Cuidar da governabilidade. Não ameaça a governabilidade, porque aí chegam os militares e acabam com isso. Então as manifestações de junho, elas tiveram
uma insufração ou uma influência política e organizativa por parte da direita? Sim, como não? Até hoje. E se brincar, ela derrota o governo de Lula ou de Dilma. Que ela derrota. Mas essa força que a direita mostrou, então, de colocar mais de 1 milhão de pessoas na rua, seria fruto da falta de estudo e de formação política da esquerda brasileira que permitiu que isso ocorresse? Foi a eventualidade da chegada de um Papa que não é italiano. Chegou aqui um Papa. Essa reunião existe de quando em quando. Quando fazíamos uma reunião da juventude, Mundial da Juventude, o festival, logo depois o Pio XII criou imediatamente uma reunião na Alemanha, da juventude. Por aí passávamos nós, os deputados jovens, que vinham do festival de Moscou. E ficamos espantados com o discurso dele, porque nós fomos para um festival que corria por todo lado a seguinte tese: não dança com russa, porque ela não deixa você passar a mão na cintura. Por quê? Porque tinha uma cultura campesina. As mulheres da Rússia daquela época, em 1957, ainda usavam lenço no cabelo, ainda usavam avental. As meninas a mesma coisa. E hoje, esse nível de disposição do enfrentamento ainda há por parte do povo? Qual povo? Brasileiro? O livro do enfrentamento como? Contra o sistema, contra o capital, contra a burguesia. Se as mulheres russas, no período da Revolução, ainda tinham esse tipo de sensação, elas conseguiram se transformar. Sim, sim. E nós, no Brasil, conseguimos derrotar a ditadura em 84, implantamos o Estado Democrático de Direito, os movimentos sociais se organizaram. Não implantaram o Estado Democrático de Direito. Não foi implantado? Não. Eles mataram impunemente quase toda a direção do partido. Em 76, o PCdoB teve ela sua assassinada. Na De Lapa. vários partidos. Da LN, Oxe, PCB, foram mortos. E não houve punição. VPR. Não houve punição, não houve nada. Continua igual. Houve uma espécie de verniz que o famoso o ideólogo dos militares mandou fazer. Você colocaria, então, Clodomir, que a principal tarefa hoje de quem luta contra o capital, qual é essa tarefa? Lutar contra o capital. Mas não adianta eu sozinho, você nos colocava em um programa, nessa conversa no início dela, que o indivíduo ele não faz a mudança, somente as massas organizadas. As massas elas não estão organizadas. As massas, inclusive, foram manipuladas pela direita recentemente. Exato. A esquerda está no governo brasileiro há 11 anos. Sim. E por que a gente não... O que falta? O que precisamos fazer para lutar de tal forma rompendo os vícios que você apontou das na formas teoria artesanais de trabalho. das formas artesanais de trabalho e, de fato, temos uma ação Que revolucionária. afeta as organizações de produção social. O que precisamos fazer? Estudar, formar quadros. Foi o que dissemos para os do Sem Terra naquele dia que estivemos reunidos com eles em 1988. Eles chegaram jovens, aí estava Stedley, ainda menino, 30 anos talvez tivesse, hein? E todos curiosos, porque pediram para eu ir lá. Levantaram aqui, ó. Nós temos até o estigma das ligas camponesas, cuja base é reforma agrária na lei ou na marra.
que é a palavra de ordem das ligas da década de 50, né? 50. Mas era de ligas camponesas. Hoje essa palavra de ordem não funciona nas ligas. Você colocou há pouco que o MST está institucionalizado e deu uma recuada. Você identifica isso? Liquidaram com a combatividade deles mediante uma anestesia. E a anestesia é material, não é discurso, não é sermão, não é nada. Não é revistas, não é nada disso. Entendeu? É material. O que fizeram foi matar as direções dos partidos de esquerda, de um lado, e permitir que apareçam algumas organizações flor de laranja. Entendeu? E você vai verificar a literatura dessa época. É em revistas caras. Uma revista chamada Caros Amigos é cara. É muito cara. Não dá para as massas. As nossas são assim, ó. São tipo simples. Isso custa R$2. E isso aí são milhões que lê. Esse jornal, esse dicionário, usa um papel jornal. E aqui tem 6.000... Verbetes. 6.000, hein? Verbetes. Verbetes. Aqui você encontra a teoria. Nós vamos, em poucos minutos, encerrar essa nossa primeira conversa, porque outras virão. O Dicionário de Reforma Agrária da América Latina foi escrito em... que ano foi escrito, Clodomir? 1969. 69. A reforma agrária... 69, o Brasil tinha majoritariamente sua população no campo. Hoje, majoritariamente, está nas cidades. Porém, a concentração fundiária é igual ou pior que 69. Muito mais, é pior. A quantidade de proprietários das terras é um número menor do que nos anos 60. Exato. Mesmo a luta pela reforma agrária, ela continua na ordem do dia? Não. Já morreu. O próprio Stedley já disse pelos jornais, já não é necessário reforma agrária. Já não é necessário. O que nós precisamos no campo? Saber? Ele deve estar esperando que o processo de desenvolvimento capitalista crie mais operários no campo. Então você considera que a luta pela reforma agrária não está mais na ordem do dia? Não está mais. E a luta contra o latifúndio? Pela democratização da propriedade rural? Não. Isso aí também está fora de época. Porque reforma agrária é uma atitude política, não é econômica. É uma decisão política. Se não há essa decisão política, zero no consciente. E não se fez isso até hoje. Houve uma época que houve reforma agrária nesse país. No tempo de Dom Pedro II, parece incrível, né? Dom Pedro II, sim. Quando você lê a história do Brasil, você busca ver a questão religiosa. Um problema agrário na questão religiosa. Por causa do neoliberalismo. Houve um liberalismo no continente todo, desde o México até chegar lá embaixo, na Argentina. O que fizeram os liberais? A terra pertence a quem nela trabalha. Começou com o nosso amigo, o líder dos mexicanos, famoso. Zapata? Não. Cardenas? Não. O líder da democracia mexicana chamava Juárez. O que ele fez foi isso. Ele pegou e tomou as terras dos maiores latifundiários da época. Lhe explico como é que surge a concentração das terras. Esse vai ser o tema de uma próxima conversa nossa. Tá bom. Nós vamos finalizando por aqui. Esperamos trazê-lo novamente à TV comunitária. A gente agradece muito a sua disponibilidade, a sua colaboração em sair do sertão baiano, de Santa Maria da Vitória, e vir até Brasília conversar conosco aqui na TV comunitária. 8 horas de ônibus. 8 horas de viagem para chegar, e vai ter que voltar. Ficou aqui conosco em Brasília e veio exclusivamente
para esta conversa aqui no programa Letras e Livros. Eu agradeço também o Padre Chico, que foi te buscar, o Joaquim, que veio também, que é o companheiro que cuida junto com você da biblioteca, que tem 37 mil livros. Sim. Lá em Santa Maria da Vitória, que oportunamente iremos fazer um programa lá, visitando a biblioteca. Agradeço ao João e ao Pan, que estiveram conosco aqui acompanhando, da companhia do filme. Aos companheiros e as companheiras aqui da TV Comunitária, o Paulinho, o Diego, a Fernanda, Paulo Miranda, Beto Almeida, Helena, todos os companheiros da TV. A companheira Roberta Quirino, que participou conosco aqui no programa, e a minha companheira Vanessa, que também colaborou e registrou em fotografias essa entrevista. A gente agradece muito a sua vinda aqui, Clodomir, agradece a todos os telespectadores da TV Comunitária e muito obrigado mesmo, e a gente vai retomar oportunamente essa conversa. Oportunamente quando nós vamos lá em Santa Maria continuar. Aqui já termina. Aqui a gente termina neste momento. Tá bom? Tá bom? Muito obrigado, Clodomir. Obrigado a todos. Continue conosco na TV Cidade Livre, programa Letras Livros, a TV a serviço da vida, da luta contra o capital, da dignidade humana. Obrigado. Tá bom.